Olá, bem-vindos ao canal Resumo Geek. Hoje vamos resumir o filme de suspense e drama chamado A Garota do Abrigo. Alerta de spoilers a seguir. Em 6 de setembro de 2006, uma menina de 14 anos chamada Elizabeth Shoaf foi sequestrada por um homem que se passava por um policial chamado Vincent Philau. No início do filme, Elizabeth está no meio da aula com seus colegas de classe. Pouco tempo depois, o homem aparece na sala de aula. Ele é visto tendo uma conversa séria com sua professora, que chama uma de suas amigas, Lucy Jennings, para buscar seus pertences e acompanhar o homem. No caminho de volta da escola, Elizabeth discute sobre o incidente de Lucy com Amanda, sua melhor amiga. Amanda também não entende o que está acontecendo e afirma que a mãe de Lucy também é muito estranha. Além disso, ela ouviu que a polícia veio à casa deles alguns dias atrás. Quando Elizabeth volta para casa, ela vai ligar para sua mãe, Madeline, para avisá-la de que ela e seu irmão mais novo, Bob, já estão em casa. Mais tarde, eles passam um tempo juntos, jantando e conversando. Enquanto isso, não muito longe de sua casa, há um homem misterioso escavando o chão. Na manhã seguinte, a família de Elizabeth está ocupada com suas rotinas diárias. Tudo começa com Don, seu pai, saindo de casa e encontrando um amigo para ir caçar. Em seguida, Elizabeth é enviada por Madeline ao ponto onde ela pegará seu ônibus escolar junto com seu irmão Bob. Elizabeth, que está com pressa, não percebe que seu rímel caiu da bolsa. No caminho, ela pede a permissão de sua mãe para ficar na casa de Amanda no sábado. Madeline permite, desde que Elizabeth tenha também pedido permissão à mãe de Amanda. Então a menina percebe que esqueceu seu rímel no quarto e pede a Madeline que a leve de volta para casa. Mas a sua mãe não vai fazer isso, porque ela já está atrasada para o trabalho. Isso faz com que as duas tenham uma discussão que deixa sua mãe com raiva e diz a Elizabeth que ela não deve voltar para casa se não mudar suas atitudes. Elizabeth fica ofendida com a bronca de sua mãe e simplesmente concorda com o conselho dela. Durante a aula, o namorado de Elizabeth, Casey, lhe envia uma carta perguntando sobre seus planos para sábado. Depois das aulas, Casey segue Elizabeth e Amanda para os três irem juntos para casa. Depois de sair do ônibus escolar, Casey pega sua erva e acende para fumá-la. Ele oferece a Elizabeth, mas ela recusa, enquanto Amanda também se junta a ele para fumar. Pouco tempo depois, os pais de Casey aparecem para buscá-lo, e como ele tem medo de que seus pais descubram sobre a erva, então ele coloca o item ilícito na bolsa de Elizabeth, com a desculpa de deixá-lo ali até sábado. Antes de Casey deixar Elizabeth, ele lhe oferece uma carona, mas ela recusa, dizendo que prefere ir a pé até sua casa, que não fica muito longe. Quando ela se aproxima de sua casa, um homem de óculos aparece fora do pátio. Ele afirma ser um policial da área e diz que prendeu seu irmão mais novo. Elizabeth então se aproxima dele, embora fique um pouco hesitante no início. Depois que Elizabeth se aproxima, o homem imediatamente algema as mãos dela e a acusa de ter plantas de maconha em seu quintal. Elizabeth tenta explicar que ela não tem nada a ver com isso, mas ele coloca uma bomba em volta do pescoço dela e a adverte que ela explodirá se tentar escapar. Depois disso, ele a afasta de lá para encontrar seu irmão mais novo. Enquanto isso, em sua casa, Bob pega o telefone e liga para sua mãe. Então ele informa a Madeline que sua irmã ainda não voltou para casa, levando sua mãe a acreditar que Elizabeth está atrasada. Pouco tempo depois, Madeline liga novamente para Bob e pergunta se ela já chegou. Depois de saber que sua filha ainda não voltou para casa, Madeline diz a seu filho para procurar sua irmã no final da estrada, onde seu ônibus a deixou. Enquanto isso, Madeline tenta ligar para Amanda para perguntar sobre o paradeiro de Elizabeth. Nesse momento, na floresta, Elizabeth continua perguntando por que ela está sendo levada para tão longe. Então o homem admite que a raptou e ameaça atirar nela se ela se atrever a escapar. Elizabeth é surpreendida e chora de medo quando descobre que o homem não é um policial. Depois de caminhar o suficiente, o sequestrador ordena que ela entre em seu esconderijo subterrâneo. Dentro do bunker, ela fica cada vez mais assustada e implora ao sequestrador que não a mate. Como está ficando tarde, Madeline começa a entrar em pânico e continua a procurar sua filha ao longo da estrada para casa. Então ela se encontra com Amanda e sua mãe, que a aconselha a avisar a polícia o mais rápido possível. Madeline então chama a polícia na esperança de que eles a ajudem a localizar sua filha. Uma hora depois, Don volta para casa da sua atividade de caça. Madeline está ficando cada vez mais preocupada e informa a Don que Elizabeth ainda não voltou para casa, mas Don tenta acalmar sua esposa, dizendo que Elizabeth voltará para casa em breve. Logo depois, dois policiais chegam em sua casa e realizam uma busca na floresta ao redor da casa de Elizabeth, mas a escuridão do entorno os impede de encontrar qualquer prova. Depois disso, eles fazem algumas perguntas a Madeline sobre o seu comportamento ou eventos que ocorreram antes do desaparecimento da sua filha. Madeline os informa que teve uma discussão com Elizabeth no início da manhã. Portanto, a polícia acredita que Elizabeth não voltou para casa por causa da sua discussão e ficou na casa de sua amiga. Mas Madeline insiste que sua filha não iria sumir sem avisar. Os
policiais ainda não estão convencidos com a afirmação da mãe de Elizabeth e aconselham-na a contatá-los caso ela não tenha voltado para casa depois de alguns dias. Enquanto isso, Elizabeth, que foi mantida em cativeiro no subsolo, sofre os abusos do sequestrador. Elizabeth só consegue chorar e gritar de medo neste momento, sem poder lutar. O sequestrador começa a se sentir irritado com os gritos de Elizabeth e ameaça matá-la se ela continuar ou tentar fugir. Ele diz que o esconderijo está cheio de armadilhas, então é impossível para ela escapar. Em seguida, Elizabeth descobre que o nome de seu sequestrador é Vinson. Enquanto assiste à TV, Vinson lhe assegura que ninguém está procurando por ela, porque não há nenhuma notícia sobre seu desaparecimento. Enquanto isso, em sua casa, os dois policiais que haviam vindo anteriormente voltam para ver os pais de Elizabeth mais uma vez. Nesse momento, Madeleine continua a insistir que sua filha não iria simplesmente embora, assim, mencionando uma série de razões, incluindo o fato de que seus pertences importantes ainda estão em seu quarto. Então ela implora às autoridades que ajam imediatamente para encontrar sua filha. Por isso, os dois policiais relatam o caso do desaparecimento de Elizabeth ao xerife Thompson. Thompson afirma que as primeiras 48 horas após a perda são o momento mais crucial e repreende a lentidão dos policiais. No terceiro dia, Elizabeth, que é constantemente forçada a satisfazer Vinson, tenta superar seus medos, imaginando seus dias felizes na escola com Casey. Pouco tempo depois, eles ouvem as vozes de Don e seus amigos que estão procurando o paradeiro de Elizabeth. Mas eles não encontram nenhuma pista de que sua filha está diretamente abaixo deles. Vinson aponta sua arma à cabeça de Elizabeth para que ela não fizesse um som. Elizabeth é forçada a conter as lágrimas, pensando em quão próxima ela está do seu pai naquele momento, mas não pode fazer nada a respeito. Passados alguns dias, a mídia começa a noticiar sobre o desaparecimento de Elizabeth. Seus sentimentos são uma mistura de tristeza e emoção, especialmente quando sua mãe fala sobre o quanto eles a amam e lhe desejam o bem, e tem a esperança de que ela volte para casa em breve. Já é o quarto dia, e Elizabeth começa a pensar em fugir dali, mas ela sabe que não pode ser rápida demais e tem que ser cuidadosa, pois sua vida está em jogo. Então ela começa a tentar se aproximar de Vinson, falando com ele e respondendo todas as suas perguntas. Ela finge que concorda com tudo e que o sequestrador diz que é neste momento que Elizabeth descobre a razão pela qual Vinson construiu o esconderijo e a raptou. Na verdade, Vinson estava planejando viver lá com sua esposa, a quem ele deu o nome de Peanut. Segundo Vinson, ele foi traído por Peanut, que o acusou de abusar dela e depois denunciou à polícia, forçando-o a se esconder sozinho naquele lugar. Vinson cancelou seu plano de levar Peanut para morar com ele e a substituiu por outra pessoa. Infelizmente, Elizabeth estava no lugar errado, na hora errada, no dia em que ela foi sequestrada. No quarto dia de cativeiro, enquanto Vinson está dormindo, Elizabeth tenta pegar a arma dele, mas não consegue porque o pescoço dela está algemado. Pouco tempo depois, Vinson desperta e eles podem ouvir o som de helicópteros sendo enviados para procurar por Elizabeth. Vinson usa uma folha de alumínio para bloquear a detecção de calor dos sensores infravermelhos. Elizabeth usa essa oportunidade para tentar se aproximar novamente de Vinson. Ela espera que ele acredite quando ela finge estar apaixonada por ele. Como resultado, ela é capaz de encontrar uma fraqueza em Vinson e usar isso para escapar. Vinson finalmente acredita nela e solta as algemas que foram acorrentadas ao seu pescoço. Elizabeth está agora se aproximando de Vinson. Ela pode até mesmo tentar atirar com sua arma. Na verdade, esta arma não é como uma arma de verdade, mas ainda assim pode matar em curtas distâncias. Vinson fica impressionado ao ver que Elizabeth pode usar bem a arma e aprendeu rapidamente a atirar. Mais tarde naquela noite, Vinson algema as mãos de Elizabeth e depois a leva para pegar um alimento que foi deixado em um carro velho por algum amigo de Vinson. Em seguida, eles enchem a lata com água do rio e depois disso, Vinson ouve um som de helicóptero e imediatamente leva Elizabeth de volta para o seu esconderijo. Durante a fuga, Elizabeth deixa de propósito um de seus sapatos no caminho, na esperança de que qualquer um que a procure encontre vestígios da sua presença. Já é o sétimo dia de cativeiro e como Vinson está dormindo, Elizabeth começa a colocar seus planos em ação. Ela tenta enviar uma mensagem para sua mãe usando o telefone celular de Vinson, mas infelizmente a mensagem não pode ser enviada porque não há sinal no subsolo. Então Elizabeth tenta tirar o celular da entrada do bunker e por sorte a mensagem é entregue com sucesso. Depois ela apaga rapidamente a mensagem do celular de Vinson para que ele não descubra. Em seguida, Vinson ainda dorme. Elizabeth tenta pegar sua arma para atirar nele, mas quando ela aperta o gatilho, não sai nenhuma bala, o que a faz ficar ainda mais estressada ao perceber que seus planos não estão indo como ela esperava. Enquanto isso, o xerife Thompson informa aos pais de Elizabeth que a busca logo será interrompida, pois ela pode não estar mais na cidade. Eles percorrem quase 20 milhas quadradas em uma semana e não encontram nenhum rastro dela. No oitavo dia, quando Madeleine verifica seu celular pela manhã, ela fica surpresa ao receber uma mensagem de Elizabeth. Madeleine está aliviada por saber que Elizabeth
Elizabeth ainda está viva. Dom aconselha Madeleine a não ligar para o número ainda, e eles decidem chamar a polícia primeiro. Mas os dois policiais acreditam que a mensagem é apenas uma brincadeira e permitem que Madeleine ligue para o número. Felizmente, o xerife chega na hora e impede Madeleine de ligar para o número, porque poderia ser muito perigoso para Elizabeth. No 9º dia, o policial é capaz de localizar o dono do telefone na companhia telefônica. Descobre-se que o telefone está registrado para uma mulher chamada Catherine Hitch há cerca de 3 semanas, e a polícia vai direto para a residência de Catherine. Quando chegam à casa dela, um dos policiais se lembra, de repente, que já tinha estado ali antes. Ele tratou de um caso de assédio sexual cometido há 1 ano, envolvendo o namorado de Catherine, Vincent Filial, mas eles nunca encontraram um suspeito. Em seguida, eles começam a interrogar Catherine, mas ela só diz que não viu seu namorado há mais de 1 ano. Pouco tempo depois, eles descobrem um quarto subterrâneo, tanto dentro quanto fora da casa de Catherine. Então eles concluem que o suspeito é um escavador habilidoso, o que explica por que não conseguem encontrá-lo. A polícia também desconfia do depoimento de Catherine, já que ela não vê Vincent há mais de 1 ano. Thompson explica que a mãe de Elizabeth recebeu uma mensagem de um telefone celular registrado em nome de Catherine. Thompson também pergunta como Vincent pegou o telefone de Catherine, que acabou de ser comprado há 3 semanas. Então ele avisa Catherine que se Vincent matar Elizabeth e Catherine os enganar, ela seria cúmplice do assassinato. No final, Catherine aponta o local onde ela fornece a comida sempre que Vincent lhe pede. Thompson então ordena que sua equipe volte para a floresta ao redor da área, já que Vincent tem que estar a uma curta distância para pegar a comida. Além disso, ele pretende usar a mídia para expor a identidade de Vincent a fim de atraí-lo para fora do esconderijo. Esse método é muito arriscado, mas o xerife sabe que Vincent é um covarde e vai fugir de novo como já fez anteriormente. Vincent, por outro lado, começa a entrar em pânico ao ver seu nome nas notícias, o que o leva a suspeitar de Elizabeth. Vincent então verifica seu celular, mas ele não encontra nenhuma mensagem em seu telefone. Para disfarçar, Elizabeth tenta convencer Vincent de que o ama e quer ficar com ele, não importa o que aconteça. Ela também diz que se a polícia os encontrar juntos, ela vai defendê-lo. Elizabeth assegura a Vincent que ele deve partir agora e que ela logo o seguirá para onde quer que ele vá. É neste ponto que Elizabeth finalmente descobre que Peanut é na verdade Lucy Jennings, a colega de classe de Elizabeth do início do filme. Além disso, a mulher que entrega a comida é Catherine, sua namorada e também a mãe de Lucy. Na verdade, Vincent se apaixonou pela filha de Catherine há muito tempo e quis se casar com ela. Após todas as suas confissões, Vincent finalmente concorda com Elizabeth. Então ele se prepara para deixar Elizabeth sozinha, depois que ela prometeu a ele que ficaria no bunker. Ela vai esperar que Vincent volte e se case com ela assim que for seguro. No 10º dia, no dia seguinte a partir de Vincent, Elizabeth, que estava esperando no bunker, finalmente reúne coragem para sair. De fato, ela foi enganada ao acreditar que haviam inúmeras armadilhas e bombas escondidas lá fora. Então ela espera que alguém a ouça gritar e venha para ajudá-la. Felizmente, o xerife Thompson e sua equipe estão caminhando pela floresta próxima naquela hora. Enquanto o xerife ouve a voz dela, ele corre imediatamente em sua direção e ela é levada para o hospital pela polícia. Dawn, Madeleine e Bob chegam ao hospital, onde finalmente se reencontram com Elizabeth. No final do filme, a cena mostra que Vincent Filial foi considerado culpado de múltiplas acusações e foi condenado à prisão por 421 anos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.